Desde o momento em que Reishi chamou a atenção para a importância da respiração no fluxo dos sentimentos, o estudo dos movimentos respiratórios ocupa um importante lugar na análise bioenergética. Procuramos ver se o peito está aumentado e mantido rigidamente nessa posição, ou se está à vontade, relaxado. Um peito estufado é concomitante invariável de um ego estufado. Lembra-se a fábula do sapo que tentou inchar até ficar do tamanho de um boi. Por outro lado, um peito relaxado, embora em relação com maior sentimentalidade, não necessariamente indica saúde. É encontrado em certos tipos de caráter impulsivo com uma estrutura pré-genital. Procuramos por uma estrutura relaxada, na qual os movimentos respiratórios mostrem a unidade do peito, diafragma e abdômen na inspiração e expiração. A respiração não é analisada independentemente da estrutura total, mas como um aspecto da função do organismo. A posição e mobilidade dos ombros são tão significativas para as funções do ego quanto as pernas e pelvis são para as funções sexuais. Várias atitudes são facilmente discerníveis. Ombros retraídos representam raiva reprimida, uma detenção do impulso de golpear. Ombros levantados estão relacionados ao medo. Ombros quadrados expressam a principal atitude de arcar com a responsabilidade. Ombros caídos traduzem a sensação de carga, do peso de uma pesada mão. Os ombros têm um papel importante na mobilidade do peito, dado que sua articulação vai desde a espinha dorsal, através dos romboides até o externo na frente, através dos músculos peitorais. Distúrbios na articulação do ombro, portanto, afetarão a função respiratória, sendo estender-se para a frente a função básica dos braços nos primatas, tanto para tomar como para dar, para agarrar ou golpear. A extensão e qualidade deste movimento é uma medida do ego. A experiência clínica capacitou-nos a fazer certas caracterizações e relacioná-las a distúrbios físicos específicos. O caráter esquizofrênico não se estende para o mundo. O oral somente se estende face a condições favoráveis. O masoquista vai, depois se retira, e portanto falha. Os tipos rígidos, os homens fálico-narcisistas, tendem a agarrar. O distúrbio funcional específico na estrutura corporal esquizofrênica é a dissociação entre os braços e o corpo. Nos movimentos, o corpo e os braços não funcionam como uma unidade. Isto confere ao movimento dos braços uma qualidade mecânica que pode ser observada em ações tais como estender ambos os braços para frente ou golpear. Tensões muito profundas na junção dos ombros ao corpo são responsáveis por esta dissociação. Além disso, observa-se que a articulação do ombro em si está congelada e participa de modo muito limitado nos movimentos dos braços. Devido ao fato de que o corpo não toma parte dos movimentos de estender-se à frente, dizemos que o esquizofrênico não se lança no mundo. Nas estruturas neuróticas, os braços e o corpo formam uma unidade. Esta unidade, entretanto, está sujeita às limitações da estrutura do caráter. O caráter oral se queixa de sensações de fraqueza e impotência nos braços. Observamos em sua estrutura corporal que os músculos que ligam a cintura escapular superior ao corpo e controlam seu movimento são superdesenvolvidos e contraídos de modo crônico. Os mais visíveis são os músculos peitorais na frente e os trapezoides atrás.
O inverso ocorre com os músculos que unem os braços às axilas. São fracos e subdesenvolvidos. Isto responde pela dificuldade que o caráter oral tem de se estender para dar ou receber. O masoquista exibe uma condição muscular encolhida em seus braços, como no resto do corpo. Seus movimentos são atáxicos, desgraciosos e difíceis. É difícil para o masoquista esforçar-se em se lançar para frente e manter tal postura. Na estrutura rígida, por exemplo, o homem fálico narcisista, os movimentos são coordenados e altamente carregados. As tensões periféricas. Nas extremidades superiores estão principalmente localizadas nas mãos e antebraços. A grande carga, atuando contra uma forte tensão periférica, confere a mãos um caráter de agarrar, um aspecto de garra. Vimos que pode haver uma antítese entre as metades superior e inferior do corpo. Não é incomum encontrar-se um homem com os ombros muito largos e quadris magros, estreitos, pernas de aparência frágil. É como se toda a energia estivesse concentrada na metade superior, deixando impotente a inferior. Vemos, na prática, que à medida em que as pernas se fortalecem e aumenta a potência sexual, os ombros caem, o peito diminui de tamanho e o centro da gravidade cai apreciavelmente. A distribuição da musculatura no corpo humano é tal que sua maior parte está concentrada nos quadris e pernas. Isso provê suporte ao homem para sua habilidade de manutenção da posição ereta. Os músculos da metade superior não têm que atuar na função de suporte, nem na mobilidade do corpo. Deveriam ser macios, relaxados e disponíveis para movimentos rápidos e sensíveis. O modo de sustentar a cabeça está em relação direta com a qualidade e poder do ego. Nossos princípios teóricos apoiam esse conceito que, em última análise, é derivado de observações clínicas. Estamos familiarizados com o longo e orgulhoso pescoço e o encolhido do tipo enterrado nos ombros, representativos de atitudes conhecidas. Certos esquizofrênicos inclinam a cabeça num ângulo tal que pode-se imaginar que a cabeça esteja realmente fora do lugar. Quando observo o fenômeno num paciente, isto é o suficiente para pôr-me de guarda contra tendências psicóticas. Há uma outra expressão, quando a cabeça está inclinada de lado. Parece que a cabeça é uma carga grande demais para o corpo, e este então permite-lhe que caia para o lado. Isto representa a atitude do paciente com respeito à realidade. Algumas vezes lembra-me gravuras de Cristo descendo da cruz, e esta impressão é reforçada por uma atitude expressiva de martírio no resto do corpo. Quando estudamos a expressão da face como medida do caráter e da personalidade, estamos pisando terreno mais familiar, já que este é um procedimento que efetuamos inconscientemente durante toda a nossa vida. Acrescentarei apenas algumas palavras a fim de mostrar a base bioenergética de nossa prática. Estamos cientes do aspecto dominante, mas nossa atenção será primeiro dirigida aos olhos. Vimos que outros escritores, tal como Schleider, situam o ego próximo ao ou nos olhos. Deve haver algum motivo para que se considere os olhos o espelho da alma. Nossa própria pesquisa indica que os caminhos dos instintos convergem nos olhos, na parte superior, como fazem nos genitais na inferior. Podemos determinar a intensidade da expressão, bem como sua qualidade. Alguns olhos são vivos e brilhantes, outros brilham como estrelas, outros são aborrecidos e muito vagos. A expressão obviamente muda.
Procuramos, portanto, pelo olhar típico. Alguns olhos são tristes, outros rancorosos, alguns duros e frios, outros doce e envolvente. Essas não são qualidades que se possa medir com um instrumento, mais do que podemos medir a beleza de um maravilhoso corpo de mulher ou o senso de masculinidade no homem ágil e vigoroso. Mas se não estamos cientes desta ordem de coisas, a psiquiatria se transforma numa profissão sem vida. Muitos psiquiatras podem localizar esquizos pelos olhos vagos, distantes de tais pessoas. Frequentemente, aparecem numa mesma face duas expressões conflitantes. Os olhos podem parecer fracos e abatidos, enquanto o queixo é forte e protrudente. Ou então, pode ser que o queixo seja fraco, enquanto os olhos são fortes. Se os músculos do queixo forem superdesenvolvidos, existe um bloqueio no fluxo de energia para os olhos. O queixo é uma estrutura móvel que lembra a pelvis quanto à movimentação. Pode ser imobilizado tanto numa posição protrudente como numa retraída, ambas representando um decréscimo na mobilidade. O queixo, que não pode se mover para frente na agressão ou amenizar-se na ternura, é considerado patológico em termos de função. Muitas expressões estão relacionadas à posição do queixo. Na medida em que se move para frente, expressa determinação. Um pouco mais à frente, assume uma expressão de luta, enquanto que a protrusão extrema, no caso de Mussolini, indica claramente desafio. O número e variedade de expressões que podem aparecer na fisionomia de um indivíduo é enorme. Enquanto olhamos, nossos pacientes estamos, logicamente, cientes deste jogo de sentimentos. Um olhar de desprezo cruza a face do paciente e lhe perguntamos por que olha assim. Para nossa surpresa, o paciente responderá que não olhou com desprezo. Absorvidas como estão nas reações dos outros, as pessoas frequentemente não estão conscientes da sua própria expressão. Estas expressões são como lapsus linguae, cuja importância Freud assinalou há bastante tempo. De maior significância para a terapia analítica são as expressões inconscientes estampadas no semblante, de tal modo que temos que assumi-las como parte da personalidade. Lembro-me de um professor cujo sobrolho era tão levantado que rugas de surpresa e estupefação estavam gravadas em sua testa. Ninguém prestou a menor atenção ao fato, o mais insignificante em toda a figura do professor. No entanto, quando alguém levanta lentamente as sobrancelhas, é tão imediato e forte o sentimento de surpresa e estupefação que chega a ser perturbador. Porque o professor não estava consciente de sua expressão. Devemos concluir que quando uma expressão se torna parte das feições, a pessoa perde a consciência dela. Como nossas roupas velhas, essas expressões tornam-se tanto uma parte de nós que só nos lembramos delas quando estão ausentes. Uma expressão muito comum e que aceitamos como natural é a do aborrecimento, provocada pela retração para cima das asas do nariz. Você já não viu pessoas que mostram uma perpétua expressão de dor em sua fisionomia? Estarão tais pessoas sofrendo? Certamente. Uma análise profunda do inconsciente revelaria que tais expressões configuram sentimentos reprimidos, surpresa, insatisfação ou dor. Isto basta, podem dizer. Até onde isto pode ir? Olhos fracos míopes não serão devidos à hereditariedade, que não tem nada a ver com o ego? Ou o paciente diz, meu pai tem um queixo fraco, seu pai tinha um queixo fraco. Isso não contraria suas ideias sobre meu próprio queixo? Ou pode ser
que todos os membros de uma família têm as mesmas pernas. Isto é trazido à baila para mostrar que sua estrutura não tem nada a ver com as influências ambientais. Esses argumentos são válidos e devem ser considerados seriamente. Há duas questões aqui, cada uma das quais exige uma resposta individual. Qualquer que seja a causa de olhos míopes, representa uma fraqueza que afeta o ego. A experiência clínica tem repetidamente confirmado o fato de que o ego é determinado por fatores dinâmicos e estruturais, independentemente de sua etiologia. Certamente os bebês são muito diferentes ao nascerem, e essa diferença terá uma profunda influência em seu futuro desenvolvimento, tanto físico quanto mental. O que não se pode dizer é quanto desta diferença é devido à hereditariedade. Na época do nascimento, o bebê já foi submetido a uma experiência vital de 9 meses. A qualidade desta experiência não pode ser facilmente avaliada, mas sua importância não pode ser superestimada. Há, atualmente, na medicina, uma crescente conscientização de que muitas malformações e distúrbios congênitos são devidos a doenças e deficiências às quais a mãe esteve sujeita durante o período da gestação. As considerações teóricas somente nos forçariam a reexaminar nossa atitude frente à vida intrauterina do indivíduo. Duas sementes de uma mesma flor ou fruta são quase indistinguíveis ao estarem ambas maduras. No entanto, as árvores ou arbustos em que se desenvolverão poderão exibir acentuadas diferenças. Obviamente, as sementes não são idênticas, nem tampouco os dois pedaços de chão onde criam raízes e crescem. Não somente o solo tem diferenças em sua composição, como o sistema de irrigação e exposição raramente se igualam em dois lugares diferentes. O útero é um pedaço de terra no qual a semente dos mamíferos é implantada durante 9 meses. Não existem dois úteros semelhantes em termos de fertilidade. Alguns são duros, empedrados de tumores fibroides. Outros duros e contraídos, com o suprimento sanguíneo diminuído. Alguns são pequenos e imaturos, enquanto que outros já sofreram várias gestações. Os bebês nascidos destes úteros serão diferentes. Todos os obstetras observaram essas diferenças. Elas vão desde bebês cheios de vida, energia, animação, até outros mirrados e encolhidos, enrugados que se parecem com velhos. Seguiria também que a vida extrauterina inicial do bebê repetirá as qualidades de sua existência intrauterina. Sem preparação especial, a atitude da mãe para com a criança repetirá o padrão inconsciente, dado no relacionamento do útero com o embrião. As pessoas não mudam com facilidade. A experiência da criança com sua mãe é contínua, tendo começado no momento da concepção. As potencialidades individuais da criança assumem forma e configuração específicas somente na medida em que o permite a realidade, e a realidade para a criança é sua mãe. Este é um conceito que está ganhando cada vez mais aceitação dentro de círculos analíticos. A atitude materna em interação com as necessidades de apoio e afeição da criança, por um lado, e a independência, por outro, determinarão e estabelecerão os padrões emergentes da personalidade infantil. Os modelos estabelecidos de resposta se tornam cada vez mais fortes e cristalizados, constituindo a estrutura de caráter dinâmica que confronta o terapeuta analista. O papel do pai e de outras pessoas no meio ambiente deve ser considerado,
mas são logicamente de importância posterior e secundária. Não pode haver substituto para o amor da mãe, que se manifesta tanto no nível físico como no mental. O desenvolvimento que ocorre sob condições ótimas produz uma estrutura corporal e uma personalidade que provocam nossa admiração. Entretanto, terapeutas analistas confrontam-se diariamente com indivíduos cuja estrutura e personalidade são defeituosas a ponto de serem incapazes de enfrentar as pressões da realidade. Em sua luta pela sobrevivência, tais pessoas desenvolvem mecanismos compensatórios para enfrentar suas fraquezas. As teorias de Adler sobre a inferioridade do órgão e a luta pelo poder e superioridade derivam-se de tais observações clínicas. Infelizmente, os mecanismos compensatórios jamais corrigem falhas ou fraquezas. A terapia analítica bioenergética ataca o distúrbio básico conforme se manifeste no padrão adulto de comportamento, eliminando assim a necessidade de compensações e ajustamentos.